renova cada vida que aqui está esta noite. Toma-nos em tuas mãos, Senhor, e venhamos, Senhor, estar conforme a tua vontade, porque nós não somos nada sem ti. Tu és o motivo de estarmos aqui esta noite. Eu não conheço nenhum desses corações, mas tu conheces. Assim como tu esquadrinha o meu, tu esquadrinha cada um que aqui está. Bendito seja o teu Senhor. Glorifica a Deus, meus amados. Glorifica o Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, só Ele é digno de toda glória, só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Santo é o nome do Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus. Abram suas Bíblias em Esdras, capítulo 3, a partir do verso 1. Bendito seja o nome do Senhor. Toda honra, glória, todo louvor é dado ao nosso Deus. Santo, santo é o Senhor. Nós te adoramos, Deus. Nós te bendizemos. Tu és tremendo. Tu és maravilhoso. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém, amados? A palavra do Senhor diz assim: em chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel já na cidade, já juntou-se o povo como um só homem. Repita comigo. Como um só homem. Em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdote Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar a Deus. Repitam comigo. Edificaram o altar a Deus. Edificaram o altar a Deus. Ao Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos e outras terras, ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, de manhã e à tarde. Repita comigo, de manhã e à tarde. Poder assentar, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é santo e toda honra, toda glória é dada ao Senhor. Bendito seja o Senhor que está acima de todas as coisas. Santo, santo é o nosso Deus. Louvado seja Deus. Interessante, quem participou na escola dominical, né, falou sobre o quê? Sobre amor fraternal, não foi isso? Domingo passado, a pregação também foi sobre intimidade. Cadê o pastor Henrique? Foi arrebatado. O pastor Henrique pregou sobre intimidade. Conhecer a Deus e Deus conhecer a nós. E esta noite, meus irmãos, o tema é restaurando o altar. Restaurando o altar. Nós indo aqui para o texto de Esdras, capítulo 3, o verso 1 até o verso 3. Ainda vou ler o verso 4. Só escutem. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários segundo o número ordenado para cada dia. O povo aqui, diz o texto, que eles se reuniram como um só homem. Estiveram unânime. Vamos dizer assim, como unha e carne, ali estavam unidos com o propósito de adorar o Senhor, de preparar um altar. Qual o motivo? Aquele povo ele estava saindo de um cativeiro. Se você for olhar a história anterior, aquele povo eles estavam sendo cativos. E quando eles foram libertos, que eles estavam indo de volta para
a sua terra, eles não pensaram 2 vezes em preparar um altar. E qual a finalidade, então, desse povo preparar um altar? Porque eles queriam adorar a Deus. Eles queriam cultuar a Deus. Eles estavam sedentos para oferecerem holocausto. Né? Quando nós lemos o altar, o que é o altar? O altar nos lembra de quê? De sacrifício. O altar nos lembra de holocaustos. E aquele povo, eles preparavam, imolavam animais para levar na presença de Deus. Para glorificar a Deus, para adorar ao Senhor. Então, no Antigo Testamento, houve grandes homens, como forma de agradecimento e adoração, eles edificaram o altar a Deus. Se você for olhar lá para Gênesis, né, ainda agora na escola dominical foi mencionado o nome de Caim. Quem foi Caim? Caim, ele tirou a vida do seu irmão, porque ele ofereceu algo que não agradou o coração de Deus. E quem foi o irmão que foi tirado a vida? Abel, porque Abel alcançou o coração de Deus. E Caim, ele sentiu-se o quê? Invejoso, e foi lá e tirou a vida do irmão. Mas nós vamos lá para Noé, né? Em Gênesis capítulo 8, verso 20, Noé também ele edificou um altar. Qual foi o propósito? De agradecimento a Deus, né? Ter preservado a sua vida e de sua família. Como todos já conhecem, Deus já tinha anunciado o dilúvio, mas Noé foi preservado e toda a raça humana, diz a palavra de Deus, que afogou-se. E Noé, quando terminou, que ele passou todo o dilúvio, o que foi que ele fez? Ele preparou um altar. Êxodo capítulo 17, verso 15, Moisés edificou um altar, lhe chamou o Senhor, é minha bandeira, depois de ter obtido vitória contra Amaleque, contra os amalequitas. Mais um coração agradecido diante do Senhor. Um coração voltado para o Senhor. Então, quando nós ouvimos falar de altar, aqui o povo, né, estava sendo cativo, e eles foram com um coração voltado para Deus, como um só homem. Eles se uniram com o propósito de adorar ao Senhor. Aí eu te pergunto, você que está aqui esta noite, o que foi que você veio fazer aqui esta noite? O que foi que você veio fazer aqui esta noite? Eu vou para a igreja porque eu tive uma semana de lutas. Eu vou lá para relaxar um pouco a minha mente. Não, eu estou cansado, eu vou para lá, né, ver o meu irmão, estou com saudade do Renato, vou lá ver a cara dele. Aquele povo, eles foram adorar o Senhor. E a palavra de Deus mostra, nos ensina que eles prepararam, foram justamente, né, na festa dos tabernáculos. Então não foi só um dia que viveram em festas. Eles tinha até o 8º dia como encerramento aquelas festas. Adorando a Deus. Quantas e quantas vezes nós saímos das nossas casas, do nosso lar, para ir apenas 2 ou 3 horas, e às vezes o culto mal acaba, a gente já está querendo sair do templo. O povo ali, eles estavam sedento de Deus. Eles prepararam o altar. Juízes capítulo 6, versículos 24. Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou o Senhor, de Senhor é paz. Edificou Gideão um altar para agradecer a Deus, porque teve o privilégio de ver face a face do Senhor. Todos estes altares edificados por esses homens citados em render adoração a Deus. Eles foram para adorar a Deus, construíram um altar. Hoje nós vamos observar, nós temos observado na realidade a adoração de alguns personagens bíblicos, e nós paramos e vemos como é que nós estamos adorando ao Senhor hoje.
Esses homens do Antigo Testamento, eles tinham algo muito peculiar. A forma da adoração. Que era com todo o seu ser, com toda a sua alma, com todo o seu espírito, na presença de Deus. Então eles adoraram o Senhor com o coração grato, quebrantado e contrito diante do Senhor. Eu torno a fazer novamente a pergunta: o que foi que você veio fazer, Deus? Como é que está o teu altar? Como é que está o teu altar? Quando o homem, depois da queda, o homem ele percebeu a necessidade de adorar com mais afinco. E se você for olhar lá para Gênesis, quando o homem caiu, o homem sentiu vergonha porque ele pecou diante de Deus, ele desobedeceu a Deus. Ele sentiu vergonha quando Deus procurou Adão e Eva, chamou pelos seus nomes e eles se esconderam porque eles perceberam que eles estavam nus. E se você for relatar, ou for ler, lá relata o seguinte, que eles se esconderam, cozeram folhas para esconder a sombra deles. Mas depois você vai ver diante, do capítulo 3 em diante, você vai ver que depois Deus vestiu o Adão e Eva com pele de animais, ou seja, houve sacrifício. Houve sacrifício. Então o homem ele sentiu a necessidade de adorar com mais afinco a Deus, para ter uma boa comunhão com o seu Criador, para receber o benefício do perdão. Porque eles precisavam, porque o homem ele precisa do perdão, que ele diz lá em Romanos, capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram, então o homem ele necessita, quando ele não reconhece que só através de Jesus Cristo há salvação. O homem pode correr para um lado, para o outro, para preencher o seu ego, mas se ele não se arrepender verdadeiramente, não há salvação se ele não reconhecer que ele é pecador e que ele precisa de Deus. Esses homens de Deus, eles tinham um espírito de adorador tremendo. Nós vimos aqui o Ministério de Louvor e todo alguns cantos que nós também adoramos. O Ministério de Louvor vem em toda canto, nós adoramos ao Senhor, nós somos levados a adorar esse Deus maravilhoso, triuno, e que opera em nós, que habita em nós, nós sendo pecadores que nós somos. Sabemos que nós não somos merecedores de estar na sua presença, mas devido à sua misericórdia, nós podemos nos achegar a Ele, nos derramar a Ele, e entoar cânticos, palavras, e nós declararmos quem Ele é em nossas vidas, porque o seu Espírito Santo, Ele habita em nós, Ele opera em nós, e onde quer que estivesse, edificava um altar daqueles homens de Deus, e nós hoje estamos diretamente na presença do Senhor. Interessante quando nós vimos a história de Abraão. Abraão foi um homem que ele foi um grande exemplo de edificar altares. Ele edificava o altar, aonde quer que ele ia, diante do seu trabalho, para agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus fazia na vida dele, através da vida dele, as promessas que Deus tinha para a vida dele. Então Abraão, ele adorava o Senhor. Não lhe importava o que tinha que passar, ou quando ele trabalhava, ou o que ele fizesse, ele edificava o altar. E nós, onde nós estamos colocando o nosso altar? Deus, Ele é santo e requer santidade de cada um dos seus filhos, de cada um dos seus discípulos. Nós estamos aqui em um tempo para a honra e glória do Senhor Jesus, muita luta, muito labor. Nós conseguimos esta vitória para a honra e glória do Senhor Jesus.
essas quatro paredes onde nós nos reunimos para adorar o Senhor. O melhor de tudo é que Ele tem nos abençoado, porque homens e mulheres lutam com afinco para que esse templo sempre permaneça erguido. O melhor de tudo é que saia do mais profundo do nosso coração e seja voluntário ao Senhor, assim como esses homens que foram citados no Antigo Testamento, o nosso louvor, a nossa adoração. O propósito de que Deus esteve com eles todo o tempo, esse mesmo Deus ele habita em nós hoje. Êxodo 33:15, meus amados, Moisés, que foi que ele disse: se tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. E para muitas pessoas, o mais importante são as bênçãos, as vitórias. O mais importante é a prosperidade. Para muitos, o mais importante é o filho, o esposo, a esposa, a família. O mais importante, muitas das vezes, Deus ele pode até tirar aquilo que é mais importante para nós. Ele pode nos parar para que venhamos a ouvir a voz do seu Santo Espírito. Eu quero te dizer, assim como foi erguido altares no Antigo Testamento, hoje você volta. Você é o altar. Aí eu torno a perguntar como é que está o teu altar diante de Deus. O que é que te prende, o que é que te afasta, o que é que te distancia desse Deus tremendo e maravilhoso que tem poupado a tua vida, que tem derramado do seu Santo Espírito na tua vida, para que você o adore em espírito e em verdade. Você é o altar do Senhor. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus ele opera na tua vida. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, lá em Romanos 8, verso 26, ele intercede por nós. Coloque aqui, por favor, Romanos 8, verso 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo ele intercede por você. Você pode passar uma vigília toda orando, clamando o nome do Senhor, mas eu quero te dizer que quem faz você clamar é o Espírito Santo, porque nós somos pecadores. Muitas das vezes nós não sabemos nem nos achegar na presença de Deus. Não sabemos o que pedir, porque nós somos orgulhosos, somos teimosos, covardes, medrosos e egoístas. Muitas das vezes nós queremos pedir para o nosso próprio bem, para preencher o nosso ego, o nosso propósito. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. O que é um gemido inexprimível? Nós não conseguimos explicar. Porque o nosso Deus ele nos ama de uma tal forma que a misericórdia dele é derramada sobre nós. O próprio Senhor Jesus disse: eu vou, mas enviarei o Consolador. Se você está aqui, porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. Então não saia como você entrou. Te rende aos pés do Senhor, porque Ele te ama. Ele tem planos e propósitos para a tua vida. Ele não te chamou para você ser um esquenta-banco. Ele não te chamou só para você frequentar templo. Ele te chamou porque Ele quer te fazer um instrumento vivo na presença dEle. Foi para isso que Deus te chamou, para o louvor da sua glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então muitos estão preocupados em receber vitórias, muitos estão preocupados em receber prosperidade, preocupados com o seu lar,
com a sua casa, com seu carro, com tudo aquilo que você tem. Mas eu quero te dizer que no dia que o Senhor te levar, tudo isso vai ficar. E como é que está o teu altar? Como é que você tem adorado ao Senhor? Como é que você tem cultuado ao Senhor? O Deus que nós lemos aqui no Antigo Testamento, aquele povo se uniu como um só homem. A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo do Senhor. E que nós devemos nos unir em um só corpo, um só Espírito para adorar o Senhor. Procuramos ter uma vida dedicada a Deus, uma entrega total. Entregar incondicionalmente, aproximando-nos, crendo que Ele está conosco, aproximando-se nele, tal como somos, aproximemos, reconhecendo as nossas faltas, as nossas falhas do Senhor. Aproximemos com o coração contrito, com o coração quebrantado, voltado para o Senhor. Aproximemos, reconhecendo o seu poder transformador, porque só Ele pode nos transformar. Muitas das vezes nós queremos ser transformados por nossas próprias forças. E não queremos deixar Deus agir. Por que nós muitas das vezes não queremos deixar Deus agir? Porque Ele nos confronta. Ele nos leva ao pó. Para que eles entender que só Ele é Deus e só Ele pode transformar nossas vidas. Sem Deus nós não somos nada, meus amados. Sem Deus não somos nada. Não importa a sua idade, não importa quantos anos você tem, não importa se você nasceu no berço evangélico, não importa se você já está há muito tempo no caminho cristão, mas o que Deus ele quer é nos renovar a cada instante. Deus ele quer nos transformar a cada instante, a todo momento, porque esse Deus que nós servimos, ele é completamente bom. E o apóstolo Paulo ele diz que Deus ele começa a boa obra em nós. Ele diz que um dia nós vamos estar, vou parafrasear aqui, caminhando com o propósito de sermos perfeitos na presença de Deus. E nós só vamos ser perfeitos quando nós estivermos agora. Porque enquanto nós estivermos aqui, meus irmãos, Deus ele vai estar nos confrontando. E louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra dele diz que o Pai ele ama quem ele corrige. Diz que ele nos confronta quem ele ama. Então, como é que está o seu altar? Adorar a Deus distante provoca uma crise espiritual, ou seja, criamos ruínas para nós mesmos. Adoramos distante quando queremos beneficiar a nós mesmos. Adoramos distante, ou seja, nós nos distanciamos quando não estamos em plena comunhão. Como diz lá em João 1,6, 1 João 6. Adoramos distante quando fingimos ser discípulos de Cristo e não vivemos conforme a sua vontade. Mas saia daqui esta noite que se Deus somos genuíno discípulo e discípula do Senhor Jesus. Este é um dos maiores problemas que há em nós. Grandes ruínas. Ruína é igual a isolamento, abandono de tudo aquilo que Deus tem derramado em nossas vidas. Então nós devemos nos apegar a cada oportunidade que Deus nos dá. Eu aprendi com o meu discipulador. Para quem não sabe, esta igreja ela trabalha com discipulado. Eu me levanto já agradecendo a Deus, Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor está me dando. Eu agradeço a Deus pelo meu trabalho, eu agradeço a Deus pela minha família, eu agradeço a Deus pelo que tenho e pelo que eu não tenho. Eu aprendi a agradecer a Deus. Nós devemos agradecer a Deus independente das circunstâncias, independente do que estamos passando, ou do que estamos vivendo, ou como nós estamos vivendo. Devemos ter um coração grato e contrito na presença do Senhor. Adoramos no instante quando queremos beneficiar nós mesmos, como já falei agora.
Como é que está o nosso lugar de adoração? Como é que você está adorando você? Como é que você está como no altar da presença de Deus? Deus, Ele quer restaurar. Mas para isso, devemos nos colocar diante do Senhor. É necessário, meus amados, é necessário que o altar seja restaurado. Só que tem o seguinte, o altar ser restaurado, o primeiro passo para a restauração é reconhecer as nossas faltas. Eu tenho que reconhecer minha falta, você tem que reconhecer a sua falta, para que o altar seja reparado, seja restaurado. Se nós não reconhecermos as nossas faltas, Deus ele não vai restaurar o que precisa ser restaurado. Mas para isso precisamos reconhecer nossas faltas. A figura mais importante da restauração, sabe quem é, meus irmãos? É você mesmo. Você que é a figura mais importante. Eu sou a figura mais importante da restauração. Para mim ser restaurado, eu tenho que reconhecer quem eu sou diante de Deus. Eu preciso dele, sem ele nada sou. Você, para ser restaurado, você precisa reconhecer quem você é. Deus, ele não tira de um lugar que você não queira sair. Se você não quer sair do seu comodismo, se você não quer sair do seu conforto, Deus ele não vai te tirar. E você precisa reconhecer quem você é e que o seu altar precisa ser restaurado. Esse é o Deus que nós servimos. Deus ele não vai agir naquilo que você não quer que ele venha agir. Quantos de nós, muitas das vezes, nós temos vícios, e muitas das vezes os nossos vícios não atrapalham a nossa comunhão com Deus. Qual é o teu vício? Quando eu falo vício, vai pensar que é uso de entorpecentes. Não, não é isso. Muitas coisas são vícios, muitas das vezes, em nossas vidas, e que precisamos desvencilhar. Precisamos deixar de lado. Uma roupa, o namorado ou namorada, o esposo, a esposa, um filme, uma música. Essa semana eu estive conversando, para honrar glória ao Senhor Jesus, conversando com o Ministério do Louvor, e Deus me trouxe algo que eu comecei agora vir para a igreja. Não precisa levantar a mão, não, responda só você mesmo. Quantos discípulos de Cristo aqui que gostam de ouvir uma música secular? Quantos discípulos que estão aqui que estão presos a alguns filmes de terror? Ah, mas música secular não tem nada a ver. Música secular é bom, a gente escutar aquelas músicas românticas, aquelas coisas. Eu quero te dizer que o nosso Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Ou você é discípulo de Cristo ou você não é. Os cantores de música seculares têm os deuses deles. Ou seja, os seus demônios. Eu já ouvi, irmãos, cantores dizendo, eu ouço, né? Eu ouço, né? O Espírito me dá a letra e eu vou e componho. Que Espírito é esse, Senhor, discípulo de Cristo? Mas o filme de terror não tem nada a ver. Não tem nada a ver com você acha que não tem nada a ver, porque você está abrindo portas para o diabo agir na tua vida. E assim vai. Mas moda aquilo, mas se moda. Cuidado com a roupa que você veste. Cuidado com o que você fala. Irmãos, eu não me canso de falar, dizer isso. Amém aí atrás? Amém? Amém aí atrás? Glória a Deus. Irmãos, não existe meio termo. Em 2 Coríntios 6,14, a palavra de Deus diz que não existe. Não. Nos prendais a um jugo desigual. Como é que está o teu altar?
Vamos repetir, a figura mais importante de você, a presença de Deus. O segundo passo para a restauração é o quebrantamento. Que quebrantamento? Você já ouviu falar quebrantamento? Quantos já pediram para se quebrantar na presença de Deus? Quantos estão aqui? Se não me quebranta. Me quebranta, deixa eu pedir isso. Quebrantar, já até preguei a respeito disso aqui. É ser esmiuçado por Deus. Você já pediu muito para Deus te quebrantar, eu vou te esmiuçar. Para você ser transformado. Quando você diz, Senhor, me quebranta, você está pedindo isso para Deus. Ele vai te esmiuçar para você se quebrantar. Quebrantar significa tirar aquilo que foi estabelecido, desfazer de algo, né, que toma conta da tua vida. O melhor exemplo de quebrantamento e restauração encontramos-se no nosso Deus, através do nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa salvação. Ele foi quebrantado em espírito. Ele foi esmiuçado para que eu e você pudéssemos estar aqui essa noite. O Senhor Jesus, ele foi açoitado. Você passaria por tudo aquilo que Jesus passou? Eu não aguentaria nem metade. Acho que nem o começo. Mas Jesus, por amor a mim, amor a você, ele foi quebrantado, ele foi esmiuçado, ele foi esbofeteado. Sua restauração a vimos quando Cristo disse a Maria, lá em Lucas 24, 5, 6, verso 5 e verso 6. Por que buscar entre os mortos aquele que vive? Ressuscitou. Vou falar novamente, Jesus ressuscitou. Vou falar novamente, Jesus ressuscitou para que eu e você viéssemos ter vida na presença do nosso Deus. Se ele não tivesse ressuscitado, nós estaríamos mortos. Fisicamente, espiritualmente, porque é o que nós merecemos, mas pela misericórdia dele, ele me constituiu você como altar para que viéssemos alcançar o coração dele. Ele derramou o seu amor sobre nós para que viéssemos amar um ao outro e para que viéssemos alcançar o coração dele. Então Jesus ressuscitou por amor a mim, amor a você, para que o nosso altar fosse restaurado. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro passo para a restauração é fazer uma autoanálise. Hoje Deus ele quer te restaurar. Hoje Deus ele quer que você se quebrante na presença dele para que você saia daqui restaurado. E qual a pergunta que você faria se Jesus chegasse diante de você? Senhor, restaura a minha unção, o amor pelos perdidos, a compaixão, o desejo de trabalhar numa casa. O que você me diria para Deus restaurar na tua vida? Se você voltar. Jesus ele pagou um alto preço por mim e por você. Quantos aqui querem ter vitória na presença de Deus? Quantas vezes você leu a Bíblia durante a semana? Quantas vezes você parou para orar durante a semana? Quantas vezes? Aí nós vimos para o templo tendo que o Espírito de Deus derrame sobre nós a solução. Aí nós paramos no templo querendo que o Espírito de Deus derrame sobre nós a sua paz. Se eu não parei nenhum tempo para ler a sua palavra, e para ouvir a sua voz, e queremos ser abençoados. Não saia daqui como você entrou, porque Deus ele quer fazer grandes coisas na tua vida. Deus ele é maravilhoso. Veja, Deus ele tem uma grande obra na tua vida. Te rende mais aos pés dele que ele quer fazer você um grande homem. Você é mais linda para a glória do seu nome. Esse é um recado para você, viu, Miguel? Continua te colocando, Deus, ele tem algo tremendo na tua vida. Toda a igreja busca
busque o Senhor. Fique de pé, irmãos. É necessário nós nos colocarmos de volta ao nosso lugar da restauração. É necessário nós reconhecermos quem nós somos. Jesus, ele está vindo buscar a sua igreja. Ele quer uma igreja preparada, cheia da unção. Mas para isso precisamos restaurar o nosso altar. Bendito seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça.